Bitcoin está rompendo a máxima histórica após o Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos e parece que agora vai, meus amigos. Parece que dessa vez é para valer. O Bitcoin parece estar rompendo o topo histórico e graficamente não há nenhuma resistência no caminho agora que estaria indicando queda. Então, isso é muito bom. Vou falar disso nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo forte hoje, chegando a subir mais de 10% aí na máxima do dia. Vou também atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Amanhã a gente vai ter um evento extremamente importante, reunião do Fed, que pode impactar o mercado. Vou falar disso, vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas que estão bombando, Ethereum subindo mais de 10%, Aave subindo 25% hoje. Vou falar disso, mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, Bitcoin subindo hoje sem parar, subindo forte, né? Mais de 10% aí na máxima do dia. Bitcoin chegou a bater aí nos 76.175 nesse dia de hoje, esse dia histórico, dia 6 de novembro de 2024. E o que está acontecendo tem um significado muito forte, pessoal. O Bitcoin ele está passando da máxima histórica em dólares, tá? Em reais já tinha passado nos últimos dias. Em dólares ele passou da máxima histórica, tá? E, meus amigos, isso significa o seguinte: em termos de gráfico, não há agora uma resistência para o Bitcoin, tá? O gráfico diário do Bitcoin está lindo, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico de volume, né? A gente vê que o volume de negociação aqui ele está validando aqui esse possível rompimento, e o que a gente precisa agora que aconteça é que às 21 horas o Bitcoin feche aqui pelo menos acima dos 75 mil dólares, tá? Se isso acontecer, o Bitcoin fechar o gráfico diário com esse candle, com esse volume de negociação aqui abaixo, meus amigos, será uma evidência de que a gente está rompendo o topo histórico. E geralmente quando você rompe o topo histórico, o ativo, né, no caso aqui o Bitcoin, pode descobrir novos preços, porque ele não tem mais nenhuma resistência. Por exemplo, essa região aqui dos 73, 72 mil dólares, às vezes em que o Bitcoin vinha batendo nessa região aqui desde março, ele caía, né? E ele caía por quê? Porque era uma região que historicamente era resistência. Todas as vezes em que ele batia, ele chegava nessa região, as pessoas vendiam. Agora, se o Bitcoin conseguisse manter aqui acima dos 75 mil nas próximas horas, não há mais uma resistência. Ele pode subir bastante, ele não tem aí um alvo muito definido, tá? Algumas pessoas estão trabalhando aqui com uma bandeira de alta que faz sentido, inclusive, né? Se você desenhar aqui o gráfico do Bitcoin, você vê aqui que a gente tem aí uma possível bandeira de alta. Se a gente fizer uma projeção dessa bandeira de alta para cima, a gente vê alvo para o Bitcoin aí. Algumas pessoas vê alvo nos 90, outros conseguem ver alvos até nos 120 mil dólares, tá? Dependendo de como você projetar essa bandeira de alta, tem alvo lá na região dos 120 mil dólares para o Bitcoin. Isso quer dizer que ele pode subir forte aí nos próximos dias, tá? Então a análise gráfica está dizendo que, olha, tem grandes chances de o Bitcoin subir muito mais nos próximos dias, tá? A análise gráfica está otimista. Em termos de evento, o que está causando essa alta, pessoal, é a vitória do Donald Trump, tá? Como eu havia falado nos últimos dias, o mercado estava tradando o famoso Trump Trading, né? Que é dólar forte, Bitcoin para cima, juros para cima nos Estados Unidos. E a vitória do Trump, pessoal, ela foi esmagadora, tá? Ela foi uma vitória que surpreendeu o que as pesquisas estavam mostrando, né? Muitas pesquisas mostravam a Kamala Harris praticamente empatada aí com o Donald Trump na margem de erro, mas na prática a coisa não foi bem assim, tá? O Donald Trump teve 51% dos votos e ela teve 47%. E o mais importante lá no caso dos Estados Unidos, o colégio eleitoral, né? A gente teve 295 delegados aí para o Donald Trump e 224 para Kamala Harris. E isso já tinha ficado evidente desde o início da apuração, né? Porque em estados como a Geórgia, a Pensilvânia, né, que são estados aí, o Michigan, que são estados considerados pêndulos, né? Ou seja, eles é que costumam decidir as eleições, eles já estavam ali dando resultados favoráveis a Trump desde o início da contagem dos votos, e acabou que aconteceu isso. Donald Trump ganhou. Antes mesmo do Donald Trump ganhar, o Bitcoin já estava subindo. Eu estava um pouco preocupado, pessoal, por quê? Quando tinha ainda 7% de aprovação dos votos, o Bitcoin já estava voando, tá?
7% de contagem de voto. E 7% ainda era um número relativamente pequeno para chegar a alguma conclusão, pelo menos na minha visão. Então o resultado saiu lá pela madrugada, eu não pude acompanhar, tá? Porque é muito tarde, né, para ficar até 3, 4 horas da manhã aí esperando sair o resultado, tá? Mas o resultado saiu, o resultado é bom para o Bitcoin no primeiro momento, tá? Em termos de eventos macroeconômicos, amanhã nós vamos ter a divulgação da nova taxa de juros que o mercado espera que o Fed corte em 0,25, tá? O mercado espera um corte aí pequeno, já está precificado, né? E o mercado vai ter bastante atenção ao discurso do Jerome Powell, tá? Lembrando que na semana passada nós tivemos aí dados confusos e mistos, né? A gente teve a inflação ali dentro do esperado, mas com uma revisão de dados anteriores um pouco para cima. A gente teve dados mostrando a economia dos Estados Unidos, principalmente o consumo muito forte. A gente teve dados mostrando o mercado de trabalho forte, mas também tivemos um payroll na sexta-feira digno de recessão, mas ao mesmo tempo a taxa de desemprego não aumentou. Então amanhã a gente vai saber o que o Jerome Powell vai falar disso tudo. Isso pode causar volatilidade no mercado. Depois dessa eleição do Trump, o segundo evento mais importante para os mercados, com certeza, é o Fed amanhã, a declaração do FONC, a decisão de taxa de juros na coletiva de imprensa. Os jornalistas vão estar ansiosos para saber o que o Jerome Powell achou do último payroll. Será que a gente está indo para uma recessão ou não? Tá? Eu acredito que não. Eu acredito, pessoal, que o cenário agora aparentemente é o melhor dos mundos. O Fed está cortando os juros. A gente tem ali a gente pode ter um período de lua de mel com o Trump, né? Quando o candidato ganha, é muito comum os ativos ligados a ele performarem bem no final do ano, tá? A gente tá aí num contexto relativamente tranquilo, tá? A única coisa que eu acho que poderia aí ameaçar a situação que a gente tem de estabilidade seria a situação do Irã, mas eu tenho minhas dúvidas se aquilo ali vai muito longe, tá? Porque a gente vê que tanto Israel quanto o Irã, eles estão com um pouco de medo aí de escalar a situação. Em termos de análise de sentimento, a situação não poderia ser melhor para o Bitcoin, tá? Mais pessoas apostando na queda do que na alta na Binance Futures. A gente vê que hoje, né, aliás, hoje principalmente, né, o Open Interest tem subido, né, ou seja, o pessoal tem aberto novas posições estão sendo abertas e, ao mesmo tempo, o Long Short Ratio está caindo, ou seja, o pessoal está abrindo posições apostando na queda do mercado, tá? Se o pessoal está apostando na queda, quer dizer que se o mercado for para cima, eles perdem dinheiro e as baleias, que não são bobas nada, aproveitam essa liquidez desse pessoal para jogar o mercado para cima e tomar o dinheiro deles. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Reach Map, pessoal, a gente tem os pontos aí onde são prováveis pontos que as baleias podem tentar jogar o Bitcoin, tá? A gente vê aqui que a região dos 76.984, né? Vou arredondar para 77 para ficar mais fácil. Região dos 77 mil é uma região aí que tem bastante liquidez. Região dos 76.600 também tem bastante liquidez, tá? Região ali de aproximadamente 71.632, a região abaixo aí que teria um pouco de liquidez. E o ponto aqui com mais liquidez para o Bitcoin é a região de aproximadamente 66.624 dólares, tá? É o ponto aí que seria abaixo, mas eu sinceramente, pessoal, com o Long Short Ratio mostrando mais pessoas apostando na queda nas últimas horas do que na alta, eu acho mais provável as baleias tentarem jogar para cima. Afinal, a gente tem mais liquidez acima, o pessoal está apostando na queda, então se o mercado for para cima, as baleias conseguem tomar o dinheiro desse pessoal, tá? Então a gente tem várias coisas favoráveis. O Bitcoin não tem uma resistência acima em termos de gráficos. Em termos de política, a situação foi a melhor possível para o Bitcoin. O Donald Trump ganhou e ele não só ganhou, pessoal. Ele ganhou o Senado e também maioria, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, tá? O que significa que ele vai ter mais facilidade de implementar as medidas de desregulamentação do mercado financeiro que ele propõe, tá? O que é justamente o que é favorável às criptos, tá? O que deixa o mercado de criptomoedas pró-Trump, né? O que estava fazendo o mercado de criptomoedas ficar animado com o Donald Trump era justamente essa situação dele propor a desregulamentação do mercado financeiro, que inclui as criptomoedas, tá? E com o Senado e Câmara favorável, vai ser muito mais tranquilo para ele implementar esse tipo de medida. No meio dessa situação toda do Bitcoin rompendo o topo histórico com alvo lá na região dos 120 mil dólares, a gente não pode falar da mina de ouro desse mercado, que são as altcoins, né, pessoal? Ethereum subindo aí mais de 10%, hoje chegando a subir 11%, tá quase em 2.700 dólares.
Mas, pessoal, tem um detalhe, tá? A Ethereum está em região de resistência. Ao contrário do Bitcoin, que rompeu o topo histórico, não tem mais resistências pelo caminho, a Ethereum ela tem uma resistência forte ali na região de aproximadamente 2.700, entre 2.700 e 2.800 dólares, tá? Que ela não tem conseguido passar desde o mês de agosto, tá? Ela tá tentando romper para cima essa região dos 2.700 dólares, mas, meus queridos, não tá sendo fácil para a Ethereum, tá? Porque as últimas vezes em que ela bateu nessa região, ela não conseguiu romper, ela caiu. Será que agora a gente vai cair ou não? Então, o volume de negociação hoje aqui tá dando sinal de força. Isso aqui pode ser um movimento de ignição de alta, tá? Mas ela precisa quebrar essa região de resistência aqui para a gente poder aí ter uma perspectiva de alta, tá? Se ela quebrar para cima essa região de resistência, aí sim a gente pode ver a Ethereum indo buscar a região dos 3.175 dólares e a gente pode ver as altcoins, que é o que interessa, que eu acho, para todo mundo voando, tá? Então, esse é o cenário aí principal, tá? BNB, pessoal, tá subindo hoje, né? Ela tava formando um topo duplo ontem, mas como eu falei, tá? Ia ser um topo duplo ou um fundo duplo, dependendo do que saísse nas eleições dos Estados Unidos. Como eu tava frisando sempre ontem, pessoal, ia depender muito do resultado das eleições, tá? Não adiantava tentar prever o futuro com gráfico, porque as altcoins principalmente estavam todas aí com gráficos de queda, tá? Esse fundo duplo da BNB, esse topo duplo que ela tinha feito indicando queda, foi invalidado, a BNB rompeu para cima um fundo duplo, o alvo desse fundo duplo na região dos 588 dólares e para mim já alcançou esse alvo, tá? Para mim não tem mais aqui, por enquanto, um novo alvo, um novo padrão, agora temos que esperar e ver se ela vai formar algum padrão gráfico, tá? Outra moeda aí que tava fazendo um padrão feio, né? A Solana tava ali quase rompendo um topo duplo para baixo com alvo no 140, mas o resultado da eleição foi favorável e a Solana voltou para a região dos 180 dólares, agora ela está perto do topo histórico, pessoal. Solana aí está numa situação interessante, está dependendo de como você vê o gráfico diário dela aqui. Algumas pessoas podem ver ela rompendo aqui um triângulo simétrico para cima. Eu não gosto muito desse padrão triângulo simétrico, tá, pessoal? Eu vejo ele falhando muito, tá? Eu vejo muitas vezes o mercado vai e continua lateralizando, mas aqui o volume de negociação, o cenário parece ser bastante favorável para a Solana, tá? Agora ela só precisa romper a região dos 250 dólares ali, que é ainda o topo histórico, a região que ela não tem conseguido passar nos últimos meses. Mas eu acredito que se o Bitcoin engatar uma alta, como costuma engatar quando rompe topo histórico, eu acredito que a Solana tem tudo aí para ter uma performance muito bacana e romper o topo histórico também, tá? Outra moeda que estava dando um sinal de queda terrível, pessoal, era a XRP, tá? XRP tinha rompido para baixo uma bandeira de baixa com alvo na região dos 40 centavos de dólares, mas o resultado da eleição, como de costume, como eu havia frisado várias vezes, tá? Dependendo de como for o resultado dessa eleição, as altcoins podem reverter, né? Elas podem validar esses padrões de baixa. E não deu outra, tá? XRP rompeu para cima um fundo duplo, o alvo desse fundo duplo da XRP tá lá nos 56 centavos, agora ela está em 54, tá? Outra moeda importante, a Tron, né? A Tron também tá subindo hoje, tá? Mas subindo muito menos do que a maioria, não consigo ver um padrão gráfico definido aqui para a Tron, tá? Cardano, pessoal, Cardano está subindo aproximadamente 7% hoje, menos do que o Bitcoin, menos do que a Ethereum, menos do que a maioria das criptomoedas, tá? Isso não é um sinal lá muito bom, tá? A Cardano, apesar da subida de hoje, ainda não dá para dizer que ela invalidou aquele possível triângulo descendente que ela parece estar formando. Então a situação da Cardano não parece ser uma situação fácil, tá? A situação da Cardano tá difícil aí por enquanto. Tom, pessoal, Tom parece ainda estar formando um triângulo descendente, tá? Ela não está conseguindo subir quase nada hoje, é um sinal aí de queda, tá? Aave, pessoal, Aave não precisa nem falar, né? 25% de alta hoje, tá? Mas ela está aí na região de resistência agora, tá? Essa região que ela está agora é a região que foi suporte, inclusive, no bull market ali de 2021, tá? Então, é uma região aí que agora ela vai precisar de força para romper, tá? A gente precisa que o Bitcoin continue, eu acredito que ele continua, tá? Mas aí é uma crença minha, né? A análise gráfica diz que tá tudo favorável, tá? Mas futuro ele é sempre incerto, mas no geral, pessoal, eu tô achando assim um cenário muito favorável, tá? Eu acho que as altcoins tem tudo para ir bem, tá? Pendle, pessoal, subindo 20% hoje, tá? Pessoal, eu acho que a Pendle ainda cabe dentro daquele cenário do ombro cabeça ombro invertido, tá? Um padrão de reversão de tendência de baixa para tendência de alta com alvo lá nos 12 dólares para Pendle, tá?
eu acredito que a situação da Pendle ainda segue bastante favorável. A gente tendo aí um mercado favorável agora nesse final de ano para as criptomoedas, que eu acredito que a gente vai ter, as coisas ficam muito boas para a Pendle, tá? Outra moeda importante também, Chainlink, pessoal. A Chainlink, quando a gente olha o gráfico dela aqui, tá subindo bastante hoje, subindo 10%, mas assim como a Ethereum, ela não conseguiu romper a região de resistência ainda, tá? Região ali dos 12, 13 dólares é a região que ela precisa romper para conseguir dar sequência a esse movimento de alta. Por enquanto, ela segue ainda meio fraca, apesar de estar subindo 10% hoje, tá? Ela precisa quebrar níveis de resistência aí muito importantes. Outra moeda importante no mercado que a gente não pode deixar de comentar é a AVAX, pessoal. Quando a gente vai para o gráfico da AVAX, também subindo 10% hoje, mas ela não conseguiu passar o topo anterior. Ela ainda está com um gráfico bem feio, tá? Ela não conseguiu demonstrar a força que ela precisaria para quebrar essa tendência de baixo dos últimos dias, esse padrão com alvo lá na região dos 13 dólares, tá? A AVAX, pessoal, precisaria romper os 30 dólares para cima aqui para voltar a ter força, tá? Enquanto ela não fizer isso, fica difícil o cenário para a AVAX, tá? Monero, pessoal, tenho que falar aqui também da Monero, que é uma criptomoeda aí importante no mercado, né? O pessoal gosta muito dela, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o gráfico dela contra o Tether, né? Monero, USDT. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse gráfico aqui contra o dólar já serve, tá? Monero também subindo aí em torno de 3% hoje, uma alta meio fraca, né? Comparado aí com a maioria das criptomoedas, tá? Não consigo ver um padrão gráfico para ela por enquanto. A moeda tá um pouco esquecida aí nos últimos tempos, tá? No geral, pessoal, eu acho que agora a gente pode ter um cenário favorável para as criptomoedas. O dólar aqui no Brasil me surpreendeu totalmente, tá? Eu acreditava que o dólar poderia subir aqui no Brasil hoje, né, por causa da eleição do Trump. Afinal, o DXY, que é o índice da moeda dólar, está subindo sem parar nos últimos dias, né? E hoje também subindo 1,62. O dólar está se fortalecendo frente às outras moedas, principalmente moedas de países emergentes. Era para a gente estar tendo um movimento aí de desvalorização no real, tá? Mas não aconteceu. Eu não sei se o Banco Central do Brasil vendeu dólares hoje para fazer esse movimento, ou se foi alguma coisa relacionada ao pacote fiscal que o governo está dizendo que vai divulgar em breve, tá? Então, a gente tem esse cenário aí bastante favorável para as criptomoedas. No geral, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Acredito que em breve nós vamos começar a ter boas oportunidades de trade nas altcoins. Até mais, tchau!